Bom dia! O café tá tão quente que embaça até a lente do óculos. Muito bom dia para vocês nessa terça-feira tão especial com a Yasmin. Bom dia! Vou colocar você já. Entrei em cima da hora hoje. Bom dia, meus queridos e queridas, nessa manhã de terça. Bom dia! Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, obrigada. Eu tô ouvindo um pouquinho de eco na sua voz. É porque eu não tô com fone de ouvido. Será que se eu abaixar um pouquinho melhora? Eu acho que sim. Vê se você Eu abaixei um pouquinho, vê se melhorou. melhorou um pouquinho. Você ainda me ouve Quer que bem? abaixe mais? Tô te ouvindo bem, vou abaixar mais um pouquinho. É porque às vezes Vê dá agora. retorno. Vê agora como que tá. Tô ouvindo não. Tá, pronto. Eu tô Tá conseguindo te certinho. ouvir direitinho. Dá pra Então eu te tá ouvir ótimo. legal. Muito bom dia, Yasmin. Obrigada, bom dia. É a estreia da Yasmin hoje aqui com a gente no café. É, Então, primeira vez. apresente-se para as pessoas. Meu nome é Yasmin Mel, tô sempre participando aí nos comentários, acho que vocês já me viram por aí. Eu sou daqui de Rio das Ostras, eu frequento a Suave Caminho já há uns 5 anos, né? Hoje eu tô fazendo lá, estávamos fazendo o ESG 3, né? Dando continuidade aos estudos. E é isso. Você me convidou para participar, eu fiquei com um pouco de medo, não sei. Você falou, já marquei sua data, você vai ser. Eu falei, então tá bom, se você mandou, eu vou. É porque, na verdade, eu tive uma reunião com o seu mentor, né? Então, ele, Foi, ele foi. quase que me obrigou a te marcar. Porque ele já tava me acordando em cima da hora, né? Tava dando 7 horas que ele falou assim, você vai assistir o café assim. Vai, que hoje é sua obrigação. E é isso. Então, como todo mundo pode já perceber, o café de hoje vai ser leve, vai ser alegre, que a Yasmin é bem, bem assim também. E seja bem-vinda, que bom que você aceitou o convite. É Obrigada, como agradeço. eu costumo dizer, né? Às vezes eu convido as pessoas, mas elas ficam assim, não estou preparada, eu não sou palestrante. Mas, na verdade, o café é um refúgio para gente, né? Nessa quarentena. Aham, A gente aham. não precisa ser palestrante, a gente está aprendendo junto aqui. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente aprende mais um pouco. Não tem ninguém Uhum. aqui que saiba absolutamente tudo, né? É. Sempre a gente aprende junto. Então, é isso mesmo. É, e Parabéns. cada um pode acrescentar um pouquinho, né? Nem que seja um Ex- pouquinho assim, mas a gente sempre consegue acrescentar alguma coisa que de repente outra pessoa não viu com esses olhos. E sempre alguém tem alguma coisa a mais para falar. Com certeza. Por isso é tão rico a gente estudar em grupo, Sim. porque a gente tem vários pontos de vistas, né? A Uhum. Charlotte lá já botou até o bichinho assim, ó, o macaquinho assim, que ela foi um caso desse, que eu chamei e ela, não, ela adora vir, tá vendo? Muito Primeira vez não quero, não quero. Depois que vai, você me chama de novo. Pois é. Então vamos lá. A gente vai hoje com a Yasmin fazer a leitura, continuar a leitura, né, do capítulo 12. Na verdade, hoje a gente finaliza esse capítulo Finaliza. com os itens 15 e 16, que era a nota, então era pouquinho, a gente colocou junto Uhum. hoje. A Val, ainda vou insistir um pouco mais com você, Val. Olha lá, olha, a outra que tá ali, a carapuça vai só Tá encaixando correndo. na cabeça, né? Tá correndo, né, Val? Pois é. Então, eu vou deixar com a Yasmin para fazer a prece inicial, né? Que você Aham. escolheu. Tá. Isso. Vamos lá. Vamos nos acalmar, nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, aos nossos mentores. Agradecer por mais esse dia, mais essa oportunidade de estudo. Agradecer por esse estudo tão maravilhoso que tem nos ajudado, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando. Também vamos pedir concentração e que as palavras de hoje consigam fazer efeito na nossa reforma íntima e durante a nossa semana, né, que a gente consiga
realmente entender e colocar em prática. Isso, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, então, quer começar lendo? Pode ser. Pode ser. Vamos então. O meu evangelho é esse daqui, ó. Eu sei que tá bem diferente da maioria das pessoas que vocês estão mostrando, mas a gente vai conseguir compreender aí o sentido da leitura. Item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida dos semelhantes, que não pertence senão a Deus. Este é o mais culpável 100 vezes que o miserável, que compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aquele que se opõe ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente e o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Vamos dar uma pausa aí nesse pedacinho, porque eu acho que só esse pedacinho já tem coisa pra caramba pra gente falar, senão a gente vai se perder se ler tudo de uma vez só. Esse trecho, Dora, ele me faz pensar duas coisas que sempre quando a gente, desde que eu comecei na doutrina, a gente escuta, né? A intenção dos nossos atos e a responsabilidade quando a gente já tem o conhecimento daquela coisa, né? A intenção, como ele fala aqui, são casos de dois homens diferentes, só que quando um matou, um tinha a intenção diferente do outro. No segundo caso, o homem ele matou porque ele achava que era para satisfazer uma necessidade material que ele tinha naquele momento. Ele precisava de alguma coisa material, ele fez aquele ato e acaba que o outro, no outro caso, é muito mais culpável porque era uma outra necessidade de um ego, talvez, não de uma necessidade física. E é assim na vida, né? Às vezes a gente julga tanto uma pessoa, fala, olha o que fulano fez. Eu não acredito, que absurdo, que coisa horrorosa. E a gente nem sabe qual foi a intenção da pessoa naquele momento, né? A intenção e se aquilo era a única opção que a pessoa enxergava, né? Que às vezes a pessoa faz alguma coisa e fala, meu Deus, como que a pessoa fez? E às vezes foi a única coisa que ela conseguiu enxergar para fazer naquele momento. E a gente fica ali sempre julgando, né? É por isso que a nossa régua de julgamento, ela é tão imperfeita, né? Porque Sim. somente Deus é que sabe realmente quais foram as intenções que motivaram os Aham, atos de cada criatura, né? aham, Como ele colocou ali, ele entrou numa casa para roubar e uhum, matar os que se opõem aos seus desígnios, né? Aí eu lembro do caso daquela senhora, de alguém que contou aqui, eu não me lembro quem foi, que contou a história que um rapaz entrou na casa da senhora para roubar e a senhora falou assim: você precisa de mais quanto, meu filho? É o que que você está precisando? E aí, você tá com fome? Peraí que eu vou botar uma comidinha para você, né? Então aquela senhora, é claro que é uma coisa que é muito, né, um extremo que eu não sei se a gente teria capaz, é, consciência, serenidade para agir dessa forma. Mas, no entanto, é assim, como que ele foi recebido dentro daquela casa? Porque a gente não sabe. Eu não uhum, faço ideia do que deve ser você. Claro que não justifica, tá? Nada sim, justifica um crime, mas assim, eu não sei como que essa criatura cresceu, o que ela aprendeu, o que ela viu, que exemplo de paternidade, de maternidade ela teve, né? Que ensinamentos morais ela recebeu durante toda uma infância. Por uhum, quantos ela foi renegado durante toda uma vida. E aí, de repente, ela vê que às vezes tenta, faz algum esforço ou outro e só recebe portas fechadas na frente. uhum, E de repente, ela tem um filho que tem uma necessidade, que precisa de alguma coisa aí, ou alguma coisa urgente, ou enfim, a gente não tem noção, né? A gente assiste muito em filmes que tentam retratar a realidade desses mundos paralelos de comunidades, em que tem leis próprias, né, que não são submetidos às leis civis do lado de fora, que tem leis próprias, que tem um estilo próprio de viver, de levar as coisas, né, que tem milícia, que tem coisas que a gente não faz ideia de como que funcionam. existe. A gente nem Exato. faz ideia que existe. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe o que estava dentro daquele ser humano para chegar ali e entrar numa casa, para cometer um roubo
e de repente foi pego de surpresa, de repente não sabe como é que reagiram ali, né? E comete um ato desse. E, no entanto, o segundo que ele compara ali é aquele que, de caso pensado, chama o outro para duelar, né? E quer, de uma certa forma, mostrar o seu poder, a sua superioridade, exato, em se vingar ou em cumprir com algo que vá honrar o seu nome, né? Então é uma coisa que tem intenções diferentes. E é por isso que, às vezes, a gente precisa parar antes de atirar a primeira pedra, porque a gente não sabe. A gente não sabe quais são as intenções de cada um e, às vezes, a gente não percebe as nossas, né? A gente também comete equívocos e a gente não para, muitas vezes, para raciocinar o que é que nos está motivando as nossas atitudes de verdade, né? Por isso é tão importante fazer uma análise, fazer a reforma íntima, se observar, porque, às vezes, muitas vezes, a gente condena no outro atitudes que nós, no lugar daquele, poderíamos estar fazendo até pior. Uhum. Eu tô aprendendo a entender os meus privilégios sociais. Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu nunca fiz nada de super errado na vida, eu não me envolvi com coisa errada, eu não me envolvi com droga, eu não me envolvi com roubo. Mas, poxa, eu nasci numa família bacana que me passou valores, eu tive educação, eu tive casa, eu tive comida. Será que aquele outro lá que eu tô julgando tanto, ele teve tudo isso? Será que ele teve os mesmos valores que eu tive acesso? Então, às vezes, de repente, se eu fosse eu no lugar dele, eu faria coisa muito pior. E eu tô aqui julgando, falando, poxa, um menino de 12 anos já tá envolvido com coisa errada. Meu Deus, que absurdo. Por que que ele escolheu esse caminho? Será que ele teve outra opção? De repente foi a única opção que foi apresentada na vida pra ele. E a gente tá julgando, tá julgando. É claro que não justifica e não faz a gente dizer que todas aquelas crianças e adolescentes que Não. estão ali vão por esse caminho. Mas, assim, o esforço que tem que fazer para não ceder às más inclinações ali dentro é enorme. E precisa que aquele espírito já esteja amadurecido num certo grau que eu não sei se eu estaria. É o que você falou, né? Se eu tivesse no lugar dele, eu não sei o quão amadurecido eu tô espiritualmente, porque se eu olhar para minha adolescência, eu me vejo às vezes fazendo umas bobeiras, uns comportamentos tão ridículos que eu penso assim, gente, imagina se eu tivesse tido exemplos ruins, eu ia estar tendo comportamentos equivocados também, porque eu não tinha maturidade nenhuma na minha adolescência para ter as minhas próprias ideias, meus próprios comportamentos e seguir alguém, né? Então, E a gente é uma tendência do ser humano, né? A gente repetiu o que nos foi ensinado, né? A gente repete até aquilo que a gente fala, ai, minha mãe fazia isso, 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 e agora eu tô repetindo, fazendo igualzinho. Meu Deus, tanto que eu reclamei, tô eu fazendo igual. exatamente, né? A gente podia imitar Jesus e a gente fica imitando outros O imperfeitos exemplo como mais nós. próximo, né? Ele fala aqui também do conhecimento, né? Que sempre nos é falado, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Quando a gente já sabe a diferença do bem e do mal, a gente tem mais responsabilidade sobre isso, né? Ontem eu tava conversando com meu marido e ele tava falando que quando ele era criança lá no sítio da vozinha dele, as crianças pegavam, caçavam passarinhos, tacavam pedra no passarinho, matavam o passarinho. Eu falei, meu Deus, que maldade, né? Mas aquilo era uma coisa relativamente comum naquela época. Talvez ninguém parou pra falar para aquelas crianças, poxa, por que que você tá matando o bichinho? O bichinho tá aqui, né? E aí eu fico pensando que talvez hoje a gente, com todo o conhecimento que a gente tem, com o acesso à educação e estudo, talvez hoje a gente jogar um papelzinho de bala no chão é 1000 vezes pior do que talvez o que o menino estava fazendo lá, que ele não tinha noção do quão errado aquilo era. Ninguém parou para falar, olha, não faz isso. Cuidado, coitado do bichinho. Por que que você está matando um bichinho que está aqui voando, cuidando da vida dele, né? Então, é a nossa responsabilidade. Quando a gente tem acesso a essa informação, a gente tem responsabilidade. E assim é com as leis morais, né? Quanto mais acesso a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem com a nossa vida e com a vida dos outros. Exatamente. E eu fiquei pensando aqui que a gente olha muito para esse lado mais fragilizado da sociedade, né? Mas também aquele que só teve uma vida de luxo, que não foi ensinado nada fora do próprio egoísmo, ele também é um ser que teve limitações, como aquele
que foi criado lá na periferia, né? Então, assim, para você ver a importância, que não é exatamente o meio onde você está, mas quais são os Uhum. valores que cercam e que formam essa criatura, né? Porque você pode estar num palacete e ser ensinado e perceber ali seu pai, sua mãe maltratando os funcionários dentro de casa, tratando com rispidez os subalternos, e aí você vai crescer nesse ambiente achando que isso aí é legal também. É Se o você já não comum, tem certo? um espírito que já tiver dentro de você uma certa maturidade. Mas se você Uhum. estiver ali num processo muito inicial ainda da sua formação moral, é aquele exemplo ali que você vai seguir, né? E você não vai estar, de repente, enfiado nas drogas, no tráfico, para sobreviver. Mas, de repente, você pode ir por esse caminho por achar que você é invencível, que nada Uhum. pode te deter, que nada pode te segurar, porque você tem uma família que segura as suas bobeiras ali que você fizer, é o seu nome, a sua família, ninguém nunca vai desconfiar. A gente vive Exatamente. num lugar ainda, num país, num planeta, em que as pessoas às vezes se resguardam por isso, né? Que aqueles que têm Uhum. muito dinheiro, de repente, não respondem da mesma forma do que os que são menos favorecidos. Deixa eu parar só um minutinho para ler os comentários dos nossos amiguinhos. Espera aí. O Eduardo comentou que nós não julgamos as pessoas, nós condenamos direto, sem dar a elas o direito de defesa. É verdade, a gente condena e já dá a sentença. Já vai direto pra cadeia. A Carla disse que normalmente é falta ou excesso de alguma coisa, ou muito sim ou muito não. A gente tem que buscar o equilíbrio mesmo, né? Somos produtos do meio, como disse a Flavinha. A Fabi comentou que às vezes nasce em uma família que já é com atitudes contrárias ao que é certo, e a única visão é a do crime e das drogas, muitas das vezes. Conheço vários casos assim. Triste realidade. A Luiane disse: minha tia dizia, peraí, que a gente ia passar no reino dos animais, eles fariam tudo o que fizemos com eles. Era um tal de resgatar passarinho de ninho abandonado que acho que ela se arrependeu. É. Pois é. E é isso, vamos seguir. Vamos. Você quer ler ou eu leio? Pode continuar. Tá. Depois eu pego aí. Acrescento, mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem, para se desculpar, o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. E age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É aí falando da vingança, né? Do tempo que a gente tem entre pensar fazer aquela coisa, a gente vai pensando fazer aquela coisa, a gente vai pensando fazer aquela coisa e até agir, né? Por sorte, às vezes o nosso mentor fica aqui, ó, no seu ouvidinho, larga disso, larga disso, deixa disso. E a gente sai e fala assim, nossa, quando eu encontrar a Dora, ela vai ver só, eu vou falar aquilo pra ela, que eu tô engasgada aqui, deixa só, e quando eu tiver essa oportunidade, eu vou falar na cara dela, porque ninguém fica me devendo. E fica Exato. remoendo aquilo. Aí o nosso mentor fica aqui no ouvido, para com isso, mulher, larga disso, deixa disso, você não precisa disso. E aí quando a gente encontra a Dora, a gente fala assim, o que era mesmo que eu tava pensando? Gente, nem lembro. Ela chegou hoje aqui tão alegre, tão motivada, já me deu aqui um bom dia. Até esqueci o que eu ia falar. Exato. A gente premedita mesmo, né? Sem É, ir necessariamente para o duelo armado, mas a gente premedita. A gente pensa, remoe as coisas e pensa assim, deixa, dor de barriga não dá uma vez só, não. Fulano vai voltar aqui, aí eu vou ter na ponta da língua a resposta para dar, né? A gente premedita e não faz ideia de quantas vezes isso já nos trouxe a duelar, às vezes até literalmente, no passado, né? E a gente sim, ainda está desintoxicando disso. Por isso que é tão importante a gente vigiar esses pensamentos, porque eles mostram muito do que a gente ainda tem, do que a gente ainda é por dentro. Que mais? Você estava lendo e eu estava pensando e já me fugiu, mas eu vou lembrar até o final. Caramba! Esqueci café, tá tirando minha memória. tá Você fraco, estava o café tá fraco. eu pensando no que ia falar. Eu vou lembrar depois. Tá, Diga. vamos ler aqui, que aí vai lembrar e você vai falar, vai voltar no assunto. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo.
porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo de sua própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com a apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver fé fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Aqui eu achei legal que ele faz essa relação da nossa honra com nossa honra, nosso ego com a fé. Eu entendo que quanto mais a gente tiver fé numa vida futura, na fé que a gente já teve outras vidas, e entender que estamos aqui por passagem, que as pessoas também têm a sua carga ali histórica, de tudo que ela já viveu, os seus sentimentos, os seus medos, a nossa honra dá uma diminuída ali, porque a gente fala, sério que eu vou ficar duelando por isso? Será que tem necessidade de eu ficar gastando tanta energia, colocando tanta energia numa coisa tão pequena, se eu sei que isso é uma coisa tão pequenininha no tamanho da minha existência, que é tão grande, não sei se vai valer a pena, né? Então a gente já começa a pensar. É óbvio que ali na hora ali do calor da emoção, às vezes a gente não pensa. Mas pelo menos a gente deveria pensar assim, né? Exato. E na verdade, quantas vezes a gente faz isso por se achar superior ao outro, né? E achar que a gente está ali naquela condição de poder humilhar aquele outro. Isso me faz lembrar um tio que eu tinha, que já desencarnou, e que eu tenho 3 primos, né, filhos dele. E aí eles brigavam muito quando eram criança, mas muito, 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 muito. E aí o mais velho, ele ia para bater no menor, meu tio pegava e falava assim, peraí, você vai bater nele? Peraí. Aí pegava uma barra de pau, dava na mão do pequenininho. Pronto, agora pode bater nele. Aí ele, não, pô, agora não. Falei assim, então você ia bater nele, porque você é grande e ele é pequeno. Agora que você viu que ele tá armado, você não quer encarar, né? Porque a gente geralmente vai pra cima porque a gente acha que a gente tá por cima da carne seca, né? Essa briga aí tá ganha, eu vou conseguir. Mas aí, peraí, a gente já pensa diferente, né? Quando a gente vê que o outro tem mais condições de ganhar aquele duelo do que a gente pensa 2 vezes. Ou a gente vai como suicida, sabendo que vai apanhar mesmo, que vai perder, ou a gente recua, né? E aí vem aquela coisa do orgulho, mas eu vou recuar, mas aí é uma covardia, enfim, né? Então, quantas vezes a gente humilha o outro em palavras, a gente se coloca numa posição superior, porque a gente realmente acha que a gente está numa posição superior, né? Por isso é tão importante esse exercício de Santo Agostinho, da gente imaginar depois, no fim do dia, como foi, e tentar rever, né? Se a gente imaginar que a todo momento tem uma câmera filmando a gente já pensou? Que se eu não assisto mais, mas assisti durante muitos anos o Big Brother, né? Aí você olha lá e julga, mas fulano é assim, como é que pode? Não sabe que está sendo filmado? A gente está sendo filmado o tempo todo. O tempo todo tem alguém filmando a gente, né? Assim, a gente tem a está nossa consciência, né? Exatamente. E aí, se a gente fosse assistir esse nosso filme, como é que a gente ia achar que a gente estava indo? Indo bem? Indo mal? Pois é, será que de repente eu tô aqui linda, sorrindo, cumprimentando todo mundo, cheia de alegria, na hora que eu vou na farmácia, no mercado, eu mal cumprimento o caixa do mercado, não dou nem bom dia, sou uma pessoa carrancuda por aí na rua, mas para inglês ver aqui, a gente bota aquela carapuçazinha de santo, né? Como diz, a gente faz curso para santo na casa espírita e fica todo mundo com cara de bonzinho, né? A Luiane falou assim, imagina o telão celestial passando tudinho. Imagina. Que vergonha. Imagina, na hora do paredão a gente vai ser escorraçado. Não tem Fazer nem igual avestruz, né? Enfiar a cabeça assim, vou ficar no buraco, enfiar a cabeça e fingir que não tô nem ali. Justamente. Então, quantas vezes é um duelo realmente de ego que a gente faz, de achar que a gente é maior do que o outro. E por isso a gente entra e encara o conflito, né? Quando é tão melhor a gente botar vestir a blusinha da humildade e ficar quietinho, porque aos olhos de Deus, quem seremos nós? Se a gente fizer muito escândalo. A gente não tem nem coragem de ir lá debater com aquela pessoa que a gente sabe que é cheio de argumento, né? Sabe que fulano é cheio de argumento. Ih, eu não vou não. Eu vou chegar lá, ela vai me escorraçar, eu vou ficar quietinha aqui
Agora com o outro, que não, a gente sabe que não tem tanto argumento, a gente vai, já vai toda armada. Eu vou falar isso, e a pessoa não vai ter nada para falar de volta para mim. Já vai se achando o máximo. Vou ganhar essa briga. Isso me lembra também as relações familiares, né? Que muitas vezes a gente trata meio que de qualquer maneira as pessoas da nossa família, porque Uhum. alô, alô, voltou? Voltei ou tô travada ainda? Alô? Voltei ou tô travada, gente? Alguém me ajuda a saber o que está acontecendo? Peraí, deixa eu botar você de novo. Cadê Yasmin? Tô procurando você, peraí. Gente, sumiu Yasmin aqui de mim. Achei. Tá voltando. Voltou? Voltei. Piscou a luz aqui em casa e aí eu tive que trocar pro 4G. Peraí, calma aí, calma. Tá me vendo? São os amiguinhos da tecnologia. Já estão A me Yasmin vendo? mora perto de mim. Então, a gente teve um pico de luz aqui. Estão me vendo? Alô, alô, alô. Oi, vocês já estão me vendo? Tá me vendo, Dora? Eu tô te vendo. Tô conseguindo ver a Dora, tô conseguindo ver os comentários subindo, mas acho que a Dora não tá me vendo. E agora, então, agora eu acho que é a internet da Dora. Calma, gente, tem que ter paciência. Vai dar É, eu também tô vendo a Dora, tô vendo todo mundo, todos os comentários. Tá me tudo vendo, Dora? certo. Tô não, nem vendo nem ouvindo. É, a gente Peraí. tá te vendo. Alô, alô. Oi, tá me vendo agora? Alô. Ih, gente. Calma, muita calma nessa hora. É, poxa vida. Oi, Dora, tá vendo agora? Eita. Não desistam de mim. Tá me vendo agora, Dora? Gente, nada funciona, nem o 4G funciona. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Deu um pique de luz aqui. Sim, aqui também deu. A luz foi indo e voltando, mas ela voltando. Eu tive que reiniciar o roteador, mas nem o 4G quer funcionar.
Meu Deus, não escuto nada. Mas você tá me vendo? Não tá escutando, não adianta perguntar, né? É engraçado, né? Porque o dela tá aparecendo direitinho. Dá pra ver, dá Tá. pra ouvir. Tá. Gente, hoje tá bravo. E agora, você tá me ouvindo? Nem o 4G tá funcionando. Caramba, gente. Eu vou sair. Eu vou sair. E aí vocês pedem aqui nos comentários pra ela me colocar de novo. Pera Pera aí, aí. gente, muita calma nessa. Acho que agora vai. Acho que agora vai, hein? Pelo menos pra mim aqui. Misericórdia, gente. Voltei, tá me ouvindo? Graças a Deus. Teve um pico de luz aqui. Você mora perto de Teve. mim também? Eu moro aqui no Enseada também. Pois é. E aí a luz ficou piscando, falei, pronto. É. Não ia conseguir reiniciar o roteador de jeito nenhum e o 4G também não estava funcionando. Então botei direto no 4G logo. Mas o Voltamos. pessoal colocou aqui no comentário que no Marileia parece também que caiu a luz. Alguém escreveu, deu um pico de luz no Marileia também. Então acho que foi tudo aqui por perto. Foi geralzão. É, Olha a perseverança das pessoas aí, olha, com a nem, gente. Muito é. obrigada. Bom dia, Mamadi. Bom dia. Olha, eu Então, nem vamos lembro lá. mais o que a gente estava falando. Eu me lembro exatamente do que a gente estava falando. Eu estava falando que, às vezes, a gente trata pessoas da família de uma forma que outras pessoas a gente não trata, né? Então, assim, às vezes a gente tem, sei lá, um tio, uma tia, que a gente pensa diferente sobre alguma coisa, e aí com esse meu tio eu rasgo o verbo e falo e reclamo e chamo ele disso, daquilo, né? Por exemplo, discussões políticas, aí eu reclamo a beça, mas aí se eu tenho um amigo do trabalho que pensa igualzinho meu tio, com esse meu amigo eu sou tolerante, eu sou paciente, eu entendo o ponto de vista dele, mas em família eu faço e aconteço, né? Por que que muitas vezes a gente faz isso? É um pouco também dessa coisa do duelo em que a gente acha que ali dentro da família existe um amor incondicional. Então aquele outro é obrigado a ouvir ou ver de mim a minha pior parte e ele tem a obrigação de me amar, porque ele é da minha família. Com ele eu vou falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, né? E com o outro de fora, não. Esse outro de fora, ainda mais se for um outro de fora a quem eu tenho uma relação de trabalho, que de repente eu não posso ali estremecer por conta da necessidade de manter o vínculo de trabalho, enfim. A gente mede um pouquinho. Então a régua que a gente usa, muitas vezes, é diferente de pessoa para pessoa. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas na casa espírita fulana é tão calminha. Aqui dentro fulana fala baixo, fulana abraça, fulana é bom. Nossa, do outro dia do lado de fora eu vi a fulana gritando aos berros com o filho, né? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente tem uma persona para cada lugar? Uma persona para cada pessoa, para cada tipo de relação, né? Enquanto a gente deveria ser o mesmo em todos os lugares. Vai E também da esse nossa necessidade.
Pode Fala. falar. Vai na nossa necessidade de aceitação, né? A gente já sabe que da nossa família a gente é aceito. Lá na casa espírita que eu tô chegando agora, eu quero ser aceita lá também. Então, para eu ser aceita, eu tenho que fingir lá que eu sou a Yasmin super elevada, que eu sou um anjo, que eu sou calminha, que eu sou maravilhosa. Em casa, todo mundo sabe as doideiras que a gente é, né? Pois é, mas é uma coisa pra gente pensar, porque às vezes a gente não pensa nisso, né? E Uhum, isso é uma via de mão dupla, porque aquele que uhum. age, ele está escolhendo com quem está fazendo, e aquele que também está ali sendo tratado de forma diferente, ele percebe, poxa, comigo ele fala desse jeito, né? Com o outro que tem a mesma atitude que eu, ele tem um outro comportamento. Por quê, né? Uma vez o acho que é Vitor Rossi, meu Deus, eu não vou lembrar agora o nome dele. Ele é um psicólogo, já teve até na SESC algumas vezes. Vitor alguma coisa. Ele é muito, muito bom. Ele é um orador muito bom. E uma vez ele foi fazer uma palestra lá e ele falou que ele trabalhava com um centro de reabilitação de dependente químico. E que a mãe de um desses rapazes falou assim, nossa, mas ele me bate. Se eu falar para ele não fazer determinada coisa, ele fica agressivo comigo. E aí uma vez ele foi detido, né? Aí um policial muito forte, o garoto era ranzinhos, aí um policial muito forte e tal, fez com ele a mesma coisa que a mãe fazia. Você não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. E o garoto ficou quietinho. Aí o Vitor falou assim, não, peraí. Se ele fez a mesma coisa, se o policial ajuda da mesma forma que você, então esse menino está escolhendo, né? A gente sabe com quem a gente está falando, né? Não é doido. Se fosse, não, ele tá fora de si, tadinho. Ele age assim comigo porque ele não tá bem, ele tá fora de si. Não, tá fora de si, não. Ele sabe com quem ele tá Ele agindo, né? sabe com quem ele pode falar. É igual Exatamente. E aí, criança, né? exato, igual criança. Às vezes fala assim, ah, meu filho é o terror, meu filho não sei o quê, meu filho não, não, não. Aí vai na casa dos outros, a criança fica um anjo. Eu falo, gente, como que é possível? A mãe fala que esse menino aqui é levado pra caramba. E chega aqui tudo que a gente fala, o menino aceita, comportado, uma maravilha. Essa mãe acho que não tá muito boa das ideias, né? Essa mãe tá meio doida. Falar mal desse menino aqui, esse Então, anjo, toda vez, realmente, isso aí é demais. Criança, então, passa toda vez vergonha. que a gente tem esse comportamento em relação a alguém, toda vez que a gente se estoura em relação a alguém, a gente tem que avaliar a gente. Porque na maioria das vezes, aquele que grita é o que tá sem razão. A gente grita para ser ouvido, né? Então, se eu estou tentando impor a minha verdade aos berros, no grito, alguma coisa está errada ali. É porque eu estou me sentindo ali naquele momento superior ao outro, é porque o meu ego está falando mais forte, é porque eu estou tentando me provar na frente dos outros em relação àquela pessoa. Então tudo caminha, caminha, caminha e volta para a questão do autoconhecimento, né? Por isso que quando a gente vê alguém tendo um comportamento desse, a gente tem que pensar assim, essa pessoa não está se percebendo. Porque foi-se o tempo em que era bonito, obrigada, Ivan. Foi-se o tempo em que era bonito duelar. Hoje em dia a gente olha e já vê assim, caramba, que perda de tempo, né? Uhum. Isso, Claudinha, Vitor Antenori Rossi. É ele mesmo. Ele mesmo. Podemos? Temos. Ah, então vamos Sigamos. para o item 16. Nota: os duelos se tornam cada vez mais raros. E se são vistos ainda, de tempos em tempo, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, o homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Hoje a gente não duela fisicamente, né? Mas a gente tá o tempo todo duelando com os encarnados e com os desencarnados, né? O tempo todo a gente tá ali em combate, expondo nossas ideias, porque só o que eu penso é o certo, o que você tá pensando tá errado. Tá sempre ali com os duelos sociais. Exatamente. E aí a gente fica não munido de armas, né? Que a gente, como ele falou ali, um homem não saía de casa sem prever um encontro, né? Ou seja, as precauções necessárias é de sair armado. A gente sai Uhum. armado de argumentos, sai Sim, armado de ideias, né? E aí a sim. gente falta estudar, assim, decorar as coisas para quando chegar na frente de fulano, eu vou cuspir isso tudo ali, né? Então a gente ainda sai armado.
sai armado na É. na defesa, né? Alguém Uhum. pergunta alguma coisa, a gente já responde armado. A gente continua saindo armado por aí. Sim. Um sinal característico dos costumes, do tempo e dos povos está no uso de porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso lhe seguir a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com uma armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornadas antes um adorno e um acessório de brasão, do que uma arma agressiva. Foi o que você falou, né? A gente não está saindo de casa mais armado de armas físicas, mas de atitude, de sentimento. A gente já sai de casa de manhã armado com o nosso ego, com o nosso medo. A gente já sai, se a gente vai ali atravessar a rua, a gente já sai com medo. Esses dias, eu fiz uma coisa, eu percebi que eu fazia uma coisa. Se eu estivesse andando na rua, sozinha, um homem passasse por mim e me desse bom dia, eu não respondia. Porque eu já estava com medo, né? A gente fica com medo. Mulher, principalmente, a gente vê um homem sozinho na rua, a gente já tem medo. Então a gente acaba com esse medo, nosso ego, não sei o que que é. A gente acaba deixando de fazer coisas simples do dia a dia. A gente já está saindo de casa armada com isso. Sim, com certeza. É o medo, ainda mais aqui, né? Que é uma cidade, agora nem tanto, mas quando eu É. cheguei aqui há 7 anos atrás, era uma cidade conhecida pela violência contra a mulher, né? Uhum, Violência física uhum, mesmo. uhum, Então, a gente saía armado mesmo. E uhum, quanto que a gente perde às vezes, e a gente até se enche de preconceito, porque se a gente for parar para pensar, será que é toda pessoa que passa pela gente que nos provoca esse medo? Ou a gente fica julgando pela aparência daquele uhum. cidadão, né? Tem muita Exatamente, gente que fica mal de terno e gravata, mas a exatamente. gente, infelizmente, julga o livro pelo rótulo. E a gente Uhum. se arma e muitas vezes a gente está se armando para o lugar errado, né? Que não, e está sendo ruim, está sendo rude, está agindo sem caridade, porque a gente fica julgando o tempo todo o outro pelo que a gente acha que ele é. É, que acha que ele pode ser capaz remotamente de fazer alguma coisa com a gente já tá ali super já armada e deixa de dar um bom dia para uma pessoa com esse medo. Exatamente. Não é que a gente tenha que sair por aí também, né? Tranquilo, livre, desimpedida, nada vai me acontecer porque eu tenho fé. Claro que não. Mas a gente tem que ponderar, porque, poxa vida, né? É aquela parábola do samaritano, né? Que tava Uhum. o outro lá caído e a gente vai passando e ninguém vê. E as pessoas são indiferentes àquele irmão que está ali na estrada, né? Somos nós ainda até hoje. Exatamente. E o último pedacinho. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esse último vestígio da barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Eu adorei essa última frase aqui para fechar esse capítulo, né? Que é amai os vossos inimigos. E ele fala, né, que o espiritismo, que eu entendo nessa colocação, o espiritismo no sentimento, que a gente vai entender que somos espíritos eternos, né? Estamos aqui nessa vida de passagem, vai vencer esses últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Ou seja, quando a gente conseguir entender que somos espíritos com uma carga aí passada, que nossa vida é eterna, esse sentimento de caridade com o outro, com as dificuldades do outro, vai ser muito mais fácil a gente conseguir entender isso, né? Com certeza. Esse conhecimento da imortalidade da alma, ele vai acabar colocando por terra muita coisa, né? Inclusive Exatamente. essa coisa de a gente desejar o mal do outro, desejar o desencarne do outro mesmo, né? Uhum. Com a cadeira elétrica, vai acabar com tudo isso quando a gente tiver essa certeza no coletivo.
porque a gente vai perceber que não é assim que resolve, né? A morte não resolve nada. Ela muito mal Tá adia, adiando, ou até piora, né? Porque os é. nossos inimigos, entre aspas, encarnados, eles podem até menos contra nós do que desencarnados, porque aí eles conseguirão realmente estar conosco, dependendo da nossa suscetibilidade. Uhum, exatamente. Vamos ler aqui os últimos comentários. Espera aí. Lá, alguns transformadores estouraram na subestação, a Raquel comentou lá em cima. A Carla disse, é como o exemplo do seu tio, com o superior mais forte nos contemos. Um erro. Sim, é uma questão de autoridade. É uma questão de autoridade, mas no futuro a gente vai entender que a verdadeira autoridade é a autoridade moral. Não é a autoridade do berro, a autoridade do grito, a autoridade do medo. É a autoridade da moralidade, né? A autoridade daquele ser que sua luz, o seu amor, a sua pureza, por si só já convencem, já nos transformam, né? Independente dos sermões que são proferidos. O Plum comentou que a gente não pode esquecer que os nossos relacionamentos já vêm de longas datas e carregados de mazelas. É por isso mesmo que a gente ainda tem que ter mais atenção àqueles que são laços familiares conosco, né? Porque eles não estão à toa aí, não estão aí com a gente para ser saco de pancada. Quando acaba a força do argumento, impera o argumento da força. Pois é. Exatamente. E às vezes assim com as crianças, né? Eu vou falar 3 vezes, terceira vez eu vou meter a mão em você, hein? Né? Mas eu sempre achei assim, eu falo assim, Yasmin, você falar é muito fácil, você não tem filho, né? Mas eu falo. Eu sempre acho que quando a pessoa chega a ponto da agressão é porque o argumento dela já não está servindo de mais nada, né? Que ela já sabe que vai argumentar, vai falar, olha, filho, não pode fazer isso, tal coisa. Já não está servindo de mais nada. Então ela já acha que o certo é lá sentar a mão na criança. E às vezes não funciona de nada. A criança tá nem aí. Exatamente. Amados, armados muitas vezes de intolerância. A Flavinha comentou que quando está correndo na rua, dá bom dia para todo mundo e às vezes as pessoas nem respondem, nem olham para nossa cara. É quando Sofia estudava numa escolinha aqui perto, ela estudava de manhã e as outras de tarde. Então, de manhã, às vezes, a gente ia levar a Sofia de bicicleta. E aí começava aquele bom dia, bom dia, bom dia, e ela não entendia por que a gente cumprimentava as pessoas. Você conhece todo mundo? Eu falei assim, não. Mas a gente tem que dar bom dia para as pessoas. Ela estranhava isso. A Claudinha comentou que a gente perde muito por generalizar os nossos julgamentos. Melhor nos armarmos de educação e fraternidade. É verdade. Infelizmente preciso sair. Carlinha, fica com Deus. A gente também já está quase encerrando. Obrigada por estar conosco aí até agora. E é isso. Tem mais algo para falar, minha amiga? Não, fechamos esse capítulo, né? Fechamos esse. Amanhã eu estou começando o capítulo 13 com o Carlos André. Ele que vai estar aí com a gente amanhã. E como eu vou fazer o encerramento, eu, gente, sou apaixonada por esse livro. Sou apaixonada pelos animais, né? Tem um caso de amor com Chico Xavier. E aí eu trouxe de novo, como ontem, uma outra historinha do livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais. Eu acho que a história da barata ontem foi legal. E aí hoje eu trouxe uma outra minha. Vamos lá, vou tentar ler sem ficar maçante, sem ficar entediante, né? O Chico fez essa transmissão dessa historinha por carta. Eu não lembro para quem, eu não estou vendo aqui para quem que ele fez, mas foi uma carta que o Chico contou essa história numa carta, né? Ele disse que um amigo espiritual, observando as dificuldades que ele vinha atravessando, disse para ele assim com uma bondade paternal: pois hoje vou contar a você um apólogo de grande significação. No princípio da vida organizada, os pássaros eram, na terra, as criaturas de Deus que mais se lastimavam, que reclamavam de tudo. Moravam no chão, onde a chuva lhes criava muito contratempo, porquanto sentiam o peso das próprias asas sobre si mesmas e os temporais lhes encharcavam as penas, que então se lhe faziam muito pesadas. Viam os outros animais abrigados em furnas e esconderijos vários. Entretanto, ai delas,
não podiam habitar o mesmo espaço dos outros seres da criação, sob pena de serem devoradas ou mutiladas. Depois de muito tempo de sofrimentos e provas, reuniram-se e constituíram uma comissão que demonstrasse ao Senhor da vida a situação em que se achavam. Poxa vida! As aves mensageiras encontraram o excelso benfeitor no topo de um monte e lhes puseram a vida que levavam, lastimando e reclamando de tudo isso. O amigo celeste ouviu-as com bondade e falou em seguida: mas vocês foram as únicas criaturas às quais dei o céu. Por que não usam o dispositivo com o qual recomendei aos meus emissários lhes fosse esculpido no próprio corpo? Que dispositivo? Indagou uma delas. O Senhor, com carinho, explicou-lhes que esse dispositivo era o par de asas que a todas elas concedera. E de imediato ensinou às interlocutoras como abrir o par de asas, de cujo peso se queixavam tanto. E no mesmo instante, todas voaram, ganhando espaço, a pipilarem de alegria. Pois é, concluiu o amigo espiritual, as provações da terra que tanta gente se lastima são asas que, convenientemente usadas, se transformam em planadores que impulsionam a pessoa humana para cima, né? Então, as asas que a gente recebeu da nossa capacidade de compreender, de raciocinar, de bem escolher, né, através do nosso livre-arbítrio, e de escolher amar sempre o caminho do amor, a gente não usa. E aí a gente sofre, e aí a gente lastima, e aí a gente reclama ao Senhor e diz: por que eu, Senhor? Por que comigo? Né? Tal qual, né, na historinha ali, os passarinhos que reclamavam sem saber que eles tinham as asas que podiam lhe propiciar uma vida muito melhor. E somos nós aí duelando uns com os outros, sem perceber o tamanho das nossas asas, né? Que se a gente puder ajudar um ao outro, a gente voa. Exatamente. A gente nunca sabe do que a gente é capaz, né? Exato, né? Mas Deus sabe, Ele sabe, a todo instante Ele está ali nos incentivando, né? O livro, alguém perguntou, é Chico Xavier, o amigo dos animais. De vez em quando eu vou trazer umas historinhas dele, é maravilhoso, né? Como os animais têm a nos ensinar muito, 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 muito. E lembrando que se a gente passou em algum momento um aprendizado, né, experienciou nessa categoria, a gente pode sempre volver a ela para poder lembrar os ensinamentos que ela tem para nos dar, né? A gente vai nunca se perdendo, mas sempre como é que eu posso dizer? Sempre crescendo. Só que às vezes a gente esquece as nossas raízes, a gente esquece o quanto que as coisas mais simples podem ser as mais importantes e fica se enchendo de complicações, né? Enquanto na simplicidade estão a maior parte das soluções. A Loiane tem um prazer tão grande de reclamar, né? Muito, muito. A gente só abre a boca para reclamar. A Loiane disse que o telão lá, como é que é? O telão, a vergonha do telão celestial só aumenta. É a história do... É a história da competição do sofrimento, né? Ai, eu tô com dor na coluna. Ai, eu tô com dor na coluna, aqui na lateral da costela, nos ombros. A gente tá competindo sempre quem sofre mais. O prazer de reclamar é muito grande. Exatamente. Então, que a gente termine esse capítulo do Amai os Nossos Inimigos com essa compreensão de que não importa o que o outro, né, tá ali se sacudindo ainda, tentando aprender a duras penas, mas que é nossa responsabilidade a maneira como que a gente vai enxergá-lo e como que vai ajudá-lo também. Uhum. E essas asinhas todos nós temos, né? Se a gente já sabe um pouquinho usá-las, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com aqueles que ainda estão aprendendo, que não perceberam que tem essas asas, né? E é por isso que a nossa responsabilidade é maior. Agora que a gente já sabe que tem, a gente tem que bem uso fazer delas. Bom uso fazer delas. Exatamente. E é isso, estamos encerrando, faltando agora 4 minutinhos. Vamos fazer a prece final. Muito obrigada, Yasmin, por ter estado aí conosco nessa manhã. Hoje a gente falou aqui, fizemos
uma experiência ao vivo de como duelar com a internet, mas vencemos. Vencemos com amor, com persistência, sem gritar, sem quebrar o telefone, sem desistir, né? Provando. Exatamente. Provando que a gente, com paciência, com tolerância, a gente consegue. E não precisa duelar, não. Então, vamos encerrar a nossa leitura de hoje, agradecendo sempre a Deus, Criador de todas as coisas, pela oportunidade dos estudos, que a gente tenha sempre muita leveza para aprender esses ensinamentos, que eles nos transformem, sejam realmente como as asas que nós precisamos para alçar um voo cada vez mais alto, mas não para nos distanciarmos da terra ou dos nossos semelhantes, e sim para que a gente possa, de uma visão fora da matéria, perceber o que é essencial de verdade, né? Como dizia lá o príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Então, que a gente tenha sempre o coração amoroso para enxergar os nossos irmãos além das aparências, além daquilo que se mostram, lembrando que dentro de cada um existe a centelha divina, existe o amor de Deus por cada criatura. Que a gente se detenha neste amor e por ele a gente siga. Continue conosco, Jesus, durante todo o nosso dia e permita-nos estar juntos amanhã mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E é isso. Muito obrigada, Mel. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Nos acompanhando. E amanhã eu tô aqui de volta nos comentários. Tá certo. Até amanhã, então, gente. Beijo, tchau, gente. Beijo, obrigada.